colheita. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Começa agora a Hora da Colheita, um programa da Assembleia de Deus, Ministério Colheita de Deus. Pastor Nelson Santos. Se creres, verás a grande colheita de Deus em sua vida. No ar, a Hora da Colheita. Glórias a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus, queridos ouvintes, meus irmãos, minhas irmãs, homens e mulheres de Deus, como eu sempre digo, servos do Senhor Jesus, nação eleita, povo santo, povo escolhido pelo Senhor. Nós estamos aqui, meus amados, ao vivo hoje, nessa data maravilhosa. Hoje é dia 10 de fevereiro, meu Deus! 10 de fevereiro, meus amados, deste ano de 2021, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. São exatamente 11 horas e 9 minutinhos. Nós estamos aí a passos largos, né? E se Deus nos permitir, vamos ficar aqui até as 12 horas nesse programa maravilhoso na 98,7 RVI, a melhor rádio que existe na face da terra, evangelista Flávio.
Mas não bateu nem palminha pra mim, tá vendo? Daqui a pouco o pastor Nelson vai falar aqui, eu quero ver qual vai ser a posição do nosso evangelista, o melhor sonoplasta do Brasil. Nós estamos alegres, meus amados, felizes pela oportunidade de chegar aí na sua casa, mas como eu sempre digo, Jesus em primeiro lugar, e eu não estou sozinho, eu estou aqui com meus queridos e amados pastores, pastor Nelson, pastor Fanô Lemos. A paz do Senhor Jesus, meu pastor Fanô. A paz do Senhor, pastor Edson, pastor Nelson, evangelista Flávio, querido ouvinte, que Deus esteja te abençoando em nome de Jesus. Glória, a paz do Senhor Jesus, pastor Nelson. Paz do Senhor, pastor Edson, pastor Fanô Lemos, evangelista Flávio, a todos os nossos ouvintes da Rádio 98.7, em especial aqui a pastora Zenilda, que está lá ligadinha conosco lá, todo o Ministério Colheita de Deus. Olha, deixa eu já começar aqui, pastor Edson, dizer que hoje tem um culto maravilhoso, né? Um culto de campanha, famílias prósperas, famílias ajustadas. De manhã já tivemos um ciclo de oração, passei lá. Uma bênção. E, rapaz, eu já senti aquele fogo saindo lá da igreja, rapaz. Que já coisa preparando linda. o ambiente para mais tarde. O ambiente mais tarde, lá a partir de 7 horas, 6h30 a igreja está aberta, né, pastor? 6h30 a igreja está aberta, lá o pessoal pode chegar tomando o seu lugar e vai ser benção. E hoje, pastor Edson, Deus nos ajude, né? Amém. Que Jesus nos ajude, meus amados. Nós estamos aqui hoje, vamos falar um tema, gente, maravilhoso. É um tema que vai mexer contigo, vai mexer conosco. E eu sempre digo, né, a sua opinião, ela é muito importante. Mas antes, vamos pedir a bênção do nosso Deus, para nós podermos estar iniciando, meu amado, essa programação. E já já eu falo o tema para você, tá ok? Meu querido amado pastor Fanô, vamos convidar Jesus? Vamos, amém, glória a Deus, oremos. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui. Senhor, queremos pedir a tua presença neste lugar, a tua unção, a tua graça, para que possamos, ó Deus, tratar desse assunto, ó Deus, com muita tranquilidade, muita sabedoria e com muita unção, Senhor, do teu Espírito Santo. Senhor, eu entrego nas tuas mãos a vida dos debatedores que aqui estão, entrego nas tuas mãos a vida do sonoplasta e a vida de cada um ouvinte, em nome de Jesus, amém. Amém. Glórias a Deus. É isso aí, querido ouvinte, aumenta o volume do seu rádio, né, também do seu computador. Hoje eu vim de verdinho, tô bonitinho, né, pastor Nelson, né? Tá Não, tô bonitinho aqui de verdinho, não é homenagem ao Palmeiras não, mas tudo bem. Gente, olha só, nós vamos falar aqui hoje sobre um tema maravilhoso. Não, eu gosto do Palmeiras, eu gosto. O tema de hoje fala sobre mordomia. O que o mordomo faz? O mordomo, ele cuida, o mordomo zela, né? O patrão sai, deixa o mordomo no apartamento ou na mansão, enfim. Quando o patrão chega, o mordomo tem que dar conta de todo o trabalho que foi feito. Nós vamos falar um pouquinho de mordomia cristã. O que é mordomia cristã? Gente, peguei aqui uma colinha, né? Diz assim, na Bíblia, mordomia diz respeito a todo serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do Pai e dos homens. E a administração dos bens espirituais e materiais, tanto no aspecto individual quanto no coletivo do ser humano. Então a Bíblia ela fala um pouquinho. A pergunta de hoje é: na sua opinião, a igreja tem exercido o verdadeiro papel de mordomo para com Deus? Na sua opinião, querido ouvinte, a sua opinião é importantíssima. Os debatedores já estão aqui, esses homens, né? Que estão aqui cheios de óleo, vão estar nos orientando, nos ensinando. Mas na sua opinião, a igreja tem exercido o verdadeiro papel de mordomo diante de Deus? E aí, querido ouvinte, manda o seu alô pra cá, meu amado, o telefone está liberado pra você. Se você quiser falar conosco ao vivo, tem alguém aniversariando aí? Manda o seu alô, o telefone é o 2678 1180, 2678 1180. Nós vamos aqui começar. Quem é o mais velho, hein? Pastor Nelson. É, o pastor Nelson mais velho, né? Oh, meu Deus. Eu só tenho cabelo branco. Olha o bullying. Vamos que vamos, gente. Na sua opinião, querido ouvinte, na sua opinião, a igreja tem exercido o verdadeiro papel de mordomo? E aí, meu pastor Nelson? Pastor Edson, é uma pergunta até muito interessante a respeito da questão da mordomia, porque existe uma fantasia que nós acabamos de tomando como algo pessoal, né?
eu posso assim dizer, que achamos que somos donos de alguma coisa. Verdade. Jó, ele faz uma declaração que se tornou assim uma verdade que temos que lembrar a todo momento, né? Ele disse que nu ele veio à terra e nu ele vai sair, né? Eu tô aqui parafraseando, né? O versículo, a frase de Jó, e lembrando, né, que nada nós temos, nada possuímos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então nós somos mordomos, nós somos aqueles que temos algo a fazer e vamos prestar conta disso. Um dia nós vamos prestar conta do tempo, do carro que estava sob a nossa administração, a casa, a família, né, os bens, tudo isso nós vamos, até os dons, as dádivas, os talentos que nós recebemos, que achamos que é nosso. Tem gente que bate no peito, enche de soberba. Então a igreja do Senhor Jesus, ela recebeu talento. Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo apenas à coletividade, eu estou falando a particularidade, a individualidade. Pastor Edson, ele tem um talento todo especial. Esse talento Deus deu para ele por um propósito. Pastor Fanô tem um talento todo especial. Flávio, eu me enrolaria para mexer em tantos botões aí, né? Eu tenho um carro lá, já vai fazer agora 8 anos de uso, e com certeza eu não mexi em todos os botões do carro. Tem coisa ali que eu nunca mexi e eu vou vender, vou passar e não vou mexer. Por quê? Porque é complicado. Eu quero andar com o carro. Andar eu sei, dar ré, voltar e tal, mas tem coisas ali. O básico, né? O básico que eu não vou mexer. Tem gente que não, já mexe, vamos dizer assim, explora o carro na sua medida. A mesma coisa é o telefone aqui. Tem coisas aqui que eu não vou saber, mas aqui pelo menos eu sei atender, né? O básico, mandar uma mensagem. Então, são talentos, né? São talentos que Deus dá para uns e talentos que Deus dá para outros. Cada um tem um talento, nós somos um corpo. Agora, nada é meu, a glória é de Deus. E eu vejo como igreja, nós temos os nossos talentos, nossos dons. E eu creio, pastor Edson, que a igreja, ela precisa estar vigilante para que ela não saia da função que Deus deu de o quê? De cuidar das pessoas, de ajudar as pessoas, de ser canal de bênção. Então, esse momento é um momento de nós estarmos vigilantes e atentos. Nos dias de hoje, muitos estão desviados das suas funções, das suas responsabilidades. Um exemplo aqui, sem entrar na polêmica, depois é o pastor Fanô, vou deixar a bomba para ele aqui. Por exemplo, eu recebi um talento de ser um pastor. Eu sou um pastor de igreja e tenho recebido a oportunidade de fazer muitas outras coisas, né? Convites que eu estou recebendo, que parecem ser bênção, mas vai desviar a minha mordomia. Vai desviar do propósito. Então, hoje eu vejo muitas pessoas, tá, se desviando do propósito. Em vez de estar cuidando da igreja, cuidando das pessoas, está cuidando de política. Então, pastor Fanô, eu vejo que é um tempo de vigilância, porque nós estamos cuidando de pessoas, não. O propósito é outro, a motivação é outra. Verdade. E nós temos que entender que há algo espiritual a ser feito. As coisas materiais precisam ser feitas e tem pessoas com talentos para isso. Mas você, como igreja, qual é o teu talento? E quando você vai prestar conta, como vai ser? Meu Deus, hein, querido ouvinte, é forte esse mistério, né? Tem aquela frase, né, pastor Nelson, pastor Fanô, que a gente sempre ouve. Isso não tem nada a ver. É uma frase que tem invadido os templos. É uma frase que tem invadido as igrejas, até famílias. O pai orienta, isso aí não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Mas o inferno tá cheio de não tem nada a ver. É isso aí. Então nós temos sim que pegar o dom, né? Os dons que Deus nos deu. Tem muitos que tem o dom de levita, né? De louvar o Senhor, de adorar o Senhor. Outros têm o dom da palavra, o dom de cura. Mas às vezes na correria do dia a dia, os prazeres dessa vida, a pessoa ela sai do seu propósito, a pessoa sai do seu rumo e começa a transformar aquilo em rota de colisão.
E como diz a Bíblia, muitos vão se enrolar na sua própria sabedoria. Ah, isso aqui eu consigo administrar, aquilo ali eu consigo, isso aqui eu consigo. E quando Deus vier cobrar? Então a Bíblia diz, né, pastor Fanô, que eis que venho sem demora. Guarde o que tem. Guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. É aí, meu querido e amado pastor Fanô Lemos, na sua opinião, a igreja tem exercido? Quando eu falo igreja, querido ouvinte, eu também estou nesse pacote, né, pastor Nelson? Não, nós. Todos nós estamos. É isso aí. Será que nós temos administrado todos os bens que Deus tem nos dado como mordomo? E a sua opinião, meu pastor Fanô? Então, pastor Edson, só somando, né, com o que o pastor Nelson já disse, o senhor já disse, primeira coisa que nós precisamos entender, né, que nós somos a igreja. Então, quando a gente está falando de mordomia, a igreja cumprir a mordomia, se eu tenho cumprido ou se eu tenho exercido a minha mordomia. Outro sim, a Bíblia ela fala lá em João capítulo 15, no versículo 16, até falei a respeito disso lá hoje na nossa consagração. O versículo 15 diz que o Senhor ele nos chama de amigo, né? Mas como o tema aqui é sobre mordomia, vamos ler o 16. O 16 diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então todos nós, né, como o pastor Nelson já disse aqui, nós fomos escolhidos com propósito, com talento, e quando ele estava falando ali de desviar função, eu pensei logo num time de futebol, né? Às vezes o técnico ele quer inventar e ele pega ali aquele jogador e tenta mudar de posição e a gente vê que não dá certo, não né? dá certo. A maioria das vezes não dá certo. Então, a igreja, né, que somos nós, tem exercido, né, a mordomia? Em parte sim, em parte não. Eu acredito que a gente ainda pode fazer mais do que temos feito. Ô pastor Écio, eu até tenho vocês vão até me ajudar aqui, eu estou procurando aqui, mas não estou me lembrando qual o pequeno profeta que fala sobre isso. Mas quando na volta do cativeiro, o povo de Israel volta com um propósito de reconstruir os muros. Amós? Não, eu acredito que não é Amós, não. Eu vou falar a passagem, vocês vão lembrar. Reconstruir o muro estava derrubado. Neemias volta com o povo, Zorobabel, são 3 voltas do cativeiro. E quando chega lá, em vez de reconstruir o muro, reconstruir o templo, eles se voltam cada um para cuidar da sua casa. Cada um se volta para cuidar dos seus afazeres e deixa a casa de Deus, deixa a obra de Deus para trás. Eles receberam autorização para voltar com um propósito, receberam cartas, eles receberam, vamos dizer assim, autoridade para poder cuidar, recursos para cuidar do templo. Então Deus usou lá o ímpio, o rei ímpio. Eu acho que é Ageu. Ageu, então, Ageu capítulo 2. É isso aí, por isso que eu tô com medo de universitário. Obrigado aí, Flávio, também, que esteve orando aí pra gente tá na achar. Bíblia, né? Qualquer coisa a gente fala assim, tá na Bíblia. Ageu, ele fala muito bem, achou o capítulo? Ageu, e ele fala a respeito a Ageu, eu gosto mais do capítulo 1, aqui, ó, diz aqui, ó: semeais muito, recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para o muito, mas eis que alcançaste pouco, e o pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora que eu tava. Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém o céu o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Mordomia. Isso aí. É muito sério.
Muitos têm recebido o talento e têm desviado esse talento para cuidar da sua riqueza, da sua fortuna, do seu nome, das suas curtidas. Mudou o propósito. O propósito não é glorificar Deus, o propósito é encher o bolso e ter o seu nome entre os maiorais. Então, por causa disso, o Senhor tem trazido dificuldade a muitos aí, inclusive na igreja. Eita glória, o dia que o dono da casa voltar para cobrar. Então nós vamos que vamos, gente. Nós vamos agora ouvir esse louvor para a glória do nosso Deus, gente. Então nós sabemos que mordomo é serviço. E você tem feito um bom serviço para Deus? Qual é a tua opinião, hein, querido ouvinte? Eu sei que agora muitos estão refletindo, né, pastor? Meu Deus, será que eu já orei hoje? O que é serviço para Deus? Daqui a pouquinho nossos debatedores aqui, né, os nossos professores estarão também, meus amados, sabe, nos orientando. E você fica agora com esse louvor, como eu sempre digo, se Jesus não voltar, daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Ô, glória! Tu és a minha e a minha salvação, e a ti nós nos rendemos a ti, Senhor. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos. Aleluia. Tu és santo, ó Senhor. Nós te rendemos adoração, Senhor. A Hora da Colheita. Debate RVI. Glória, é isso aí, querido ouvinte, nós estamos de volta com o programa A Hora da Colheita, nesse debate maravilhoso. Gente, que horas tem? São 11 horas e 28 minutinhos. Acertei, evangelista Flávio. Sonoplasta me olhou e falou, nota 10, vai até pagar um x-tudo pra mim. Então nós vamos que vamos, gente. Nós estamos aqui com a nossa querida irmã Cláudia Santos, né? Está nos dando essa audiência maravilhosa. Nossa obreira Kátia Gomes também está ligadinha. Nosso querido amado presbítero José Luiz também está mandando aquele alô. Nosso querido irmão Gerson Martins está mandando aquele oi! Oi, Gerson! Deus te abençoe em nome de Jesus. Nosso querido amado Luiz Barreto também está ligado conosco. Nossa querida irmã Sueli Macedo também está nos dando essa audiência maravilhosa. Nossa querida irmã Sueli Macedo. Gente, nós temos aqui muitos irmãos, né, pedindo oração, mandando um alô para a família. E você também tem a liberdade, meu amado, de mandar o seu.
tá ok? Se você quiser falar conosco ao vivo, pra glória do nosso Deus, o telefone está liberado para você. É o 2678-1180 ou também o 3656-1938. Nós estamos aqui nesse debate, o tema hoje fala sobre mordomia cristã. Gente, o que é mordomia cristã? É cuidar das coisas de Deus, né? Deus nos dá o dom, Deus nos dá um talento, para quê? Para que nós possamos cuidar daquilo que é dele, porque João diz, né, pastores? João capítulo 14, Deus diz que Jesus, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou teria dito. Ele diz assim, eu vou voltar para buscar a minha igreja, e se ele voltar, ele tem que encontrar a casa arrumada. E o tema está falando aqui, na sua opinião, a igreja tem exercido o verdadeiro papel de mordomo? Quando eu falo igreja, somos todos nós. Será que nós temos exercido um verdadeiro papel de mordomo? Temos cuidado das coisas de Deus? E nós temos aqui, né, o que é o serviço para Deus? Nós temos o pastor Nelson, pastor Fanô, homens que estão cuidando aqui dos propósitos de Deus, mas segura aí, porque eu seguro aqui que nós temos um ouvinte no ar. Ô, Glória, alô? Alô, pastores, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, meu amado. Quem nos dá essa honra? Pastor Leandro Antônio Werneck. Pastor Leandro é da onde, pastor? Eu estou aqui de Imbaria, o nosso ministério é a Comunidade da Graça. Glória a Deus, seja bem-vindo, tá bom, meu pastor? Então, pastor, achei muito interessante a palavra do irmão acerca da mordomia, dos talentos, que muitas das vezes nós estamos usando nossos talentos para política, para tantas outras coisas, né? E quando você fala de serviço, o líder, ele vai sempre focar no povo, né? Ministro, operete, servo, remador, aquele que conduz. E hoje eu tenho visto muitas pessoas, quando chega pastor, elas acham que estão ali para ser servido pelas pessoas, pelo povo. Mas é o contrário, nós estamos para servir o povo, servir a igreja, usar os nossos talentos que foi dado, foi confiado em prol do povo. Então Glórias sua palavra é muito pertinente, pastor. Glórias a Deus, meu querido e amado pastor Leandro, que participação maravilhosa, né, pastor Nelson? Muito obrigado aí pela sua participação. O senhor quebrou tudo agora, falou a verdade, né? Meu pastor Leandro, qual é o endereço aí da sua igreja? A nossa igreja estava lá em Belfor Roxo, no Vale do Ipê, na rua Pereira da Cunha. Agora que nós estamos aqui em Bahia, nós estamos, eu e minha esposa, orando a Deus para trazer a igreja ou para cá ou para outro lugar. A minha esposa, a pastora Angélica Werneck. Amém, glória a Deus. Ó, em Bahia é o melhor lugar da terra, pastor Leandro. Os senhores têm a revelação da palavra, né? Hoje nós temos visto muitos pregadores, nada contra, que eu sou pentecostal também, mas muito barulho, muita gritaria. Mas hoje a igreja, ela clama por profetas, ela clama por mestre. A gente sabe que profeta é uma coisa, mestre é outra. Sim. Mas a igreja está dizendo de gente que ensine, gente que realmente oriente, gente que tenha realmente a palavra revelada da parte de Deus. E a maneira que os senhores falam, a gente percebe claramente que os senhores têm a revelação da palavra. Amém, meu pastor. Poxa, muito obrigado aí pelo Deus teu abençoe. carinho, tá bom? Muito obrigado Forte mesmo. abraço. Continue ligado conosco aí. Fica na Sim, paz. com certeza. Paz. Deus abençoe. É isso aí, querido ouvinte. Esse é o nosso querido e amado pastor Leandro. Se você também quiser, né, ter a participação, ligue pra cá, fale conosco ao vivo nesse tema maravilhoso, né? Mordomia cristã. Na sua opinião, a igreja tem exercido o verdadeiro papel de mordomo para com Deus? O telefone está liberado. Qual o telefone, pastor Fanô? 2678-1180 ou 3656-1938. Eu glorei, meu pastor Nelson. Serviço para Deus. O que é serviço para Deus, meu pastor? Não, o pastor Fanô tá aqui com um versículo que ele vai ler, né? Ô, glória! Ele joga pro alto, não, Farão. A gente vai ler agora. Então, pastor Edson, querido ouvinte, pastor Nelson, o verdadeiro serviço para Deus, vamos lá. O álcool ficou ruim aqui. Tiago capítulo 1, versículo 27 diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Né? Nós vemos aqui, né, qual é o verdadeiro serviço. Qual é o verdadeiro serviço? É cuidar dos órfãos da viúva? Também. Naquele tempo se enfatizava muito isso, por quê? Porque as viúvas, se o marido morria, a gente tem um exemplo
da viúva lá que perde sua esposa, e ela vai ali até Eliseu e vai falar assim: Eliseu, o meu marido, teu servo, morreu e estão querendo levar, os credores estão querendo levar os meus filhos. Então a viúva não tinha naquela época o que as viúvas hoje têm, que é uma pensão, né, do marido ali que veio a óbito. Então a Bíblia aqui vai falar a respeito disso, vai dar uma ênfase maior à viúva e ao órfão, mas qual é o verdadeiro serviço da igreja? É cuidar daquelas pessoas que estão necessitadas, independente de ser viúva, ser órfão, né? Se a pessoa tem uma necessidade, né, seja física, emocional, espiritual, nós como igreja, como mordomos do Senhor, nós precisamos estar ali para socorrer e servir aquela pessoa. Como disse aqui já o pastor Leandro, nós não estamos para ser servido, nós estamos para servir. Pastor Edson, pastor Fanô, eu entendo que há uma necessidade, eu até quero somar aqui com tudo aquilo que a gente vem dizendo, que muitas pessoas, assim, na boa intenção, né, estão buscando às vezes recursos nos órgãos públicos, até na política, para poder melhor servir. A motivação é até boa, né? Como disse aqui o pastor Fanô, essas viúvas nessa época aqui, elas não tinham o auxílio do governo. E a gente vê muita gente carente, precisando de uma alimentação, precisando de alguma coisa. Então, nós vamos junto aos órgãos públicos, né, se envolver para que a gente possa captar recursos para ajudar tantas outras pessoas. Mas, na verdade, pastor Edson, o maior recurso para que nós venhamos exercer a nossa mordomia não vem da política, não vem do dinheiro, mas ele vem de Deus. As pessoas, elas estão precisando mais de Deus do que recursos humanos, não é isso, pastor Fanô? Eu só quero somar aqui com o senhor, pastor Nelson. O senhor tocou num assunto muito interessante. A intenção é boa, né? Ir lá e buscar recursos e tal. Só que nós sabemos que no meio do caminho muitas pessoas se perdem. Se desviam. E nós, como igreja, nós precisamos ser dependentes de Deus. Sei. E não de governo, porque a Bíblia é bem clara. Nós vemos alguns milagres de Jesus com relação a essa questão de alimentação, né? E ele vai buscar ajuda em algum lugar? Não, ele vai buscar ajuda em quem? Socorro em quem? Em Deus. E através de Deus ele consegue sustentar ali aquelas multidões. Eu acredito, pastor Edson quer falar. Existe assim, desvio de função. Desvio de função e a distração. Eu vou falar aqui do nosso amigo Josué. Né? Ele é repreendido pelo Senhor no capítulo 13 de Josué, porque se passou o tempo, ele envelheceu e ele não exerceu com eficácia a sua mordomia e deixou de conquistar muitas terras. Então hoje, qual é a função da igreja? O que Jesus diz? Ide pregai o evangelho. Jesus, ele não criou um serviço de assistencialismo para poder atrair as pessoas. Ele pregava a palavra. A multiplicação de pães era consequência da palavra que estava sendo pregada. Jesus não fazia, olha, eu vou curar um monte de gente aqui para juntar gente. Não, mediante a palavra havia cura. E isso fazia com que as pessoas se sentissem seguras ao lado de Jesus. Eles estavam com Jesus. É claro que surgia interesse, as pessoas, vou estar com Jesus porque lá tem pão, vou estar com Jesus porque lá tem cura. Não, o objetivo de Jesus não saiu do seu propósito, do seu objetivo. E aí o perigo que a gente corre na mordomia é sair do propósito, é se deixar levar pelas coisas. A gente cria toda uma dinâmica para poder fazer com que a essência continue, né? Mas a essência é o amor, é o cuidado. Então muitas das vezes a gente cria toda uma sistemática para que a essência esteja ali e depois a gente só fica preocupado em cuidar daquela sistemática e perde a essência. E a essência da mordomia é o amor.
E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que amar. Ah, mas se você não tem o recurso de fulano, eu não tenho o recurso de Beltrano, eu tenho que apoiar fulano para poder continuar aqui com esse assistencialismo. O que as pessoas precisam é de Deus. Até porque, pastor, só o pastor está doido para falar aqui. Até porque. Eu tô aprendendo. Até porque se eu fico preso a essas questões, como o senhor disse aí, de logística, eu fico preso a coisas materiais. Enquanto a nossa vitória, ela não vem de coisas materiais, ela vem de Deus. Verdade. Então nós precisamos entender que a nossa vitória, ela vem de Deus. A nossa. Na verdade não era isso que eu ia falar, não. Agora eu lembrei aqui, o senhor já passou por isso, sabe? Tem muita gente, pastor, que aí pensa assim, o senhor falou de recurso, vai buscar o recurso. Tem muita gente que fala assim, se eu tivesse, eu faria. E quando aquela pessoa alcança, outra coisa, se eu tivesse, eu te dava, eu te abençoava. E quando aquela pessoa alcança aquilo, ela esquece daquela promessa que ela fez, ela esquece do voto que ela fez com o Senhor. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Glória, é isso aí, gente. Nós estamos aqui, debaixo dessa bênção maravilhosa. Meus queridos amados pastores, nós sabemos que a mordomia é a administração dos dons de Deus. Isso. Correto? Então, se eu sou mordomo, eu administro as coisas de Deus. E o maior mordomo que existe, na minha opinião, me perdoe se eu estiver errado, é Deus. Porque o mordomo, ele cuida. Deus, ele cuida do seu povo. O povo estava no deserto, Deus fez chover maná. O povo estava no deserto, Deus mandou carne, mandou codorna. O povo estava no deserto, Deus mandou água, Deus mandou sol. O povo estava com fome, Deus supriu as necessidades. Então o maior mordomo, ele cuida. E na sua opinião, como é que eu faço, meus pastores, sabe, para poder administrar os bens espirituais que Deus tem me dado? Eu acho que a fonte é a Bíblia. Porque se eu ler a Bíblia, se eu ouvir a palavra, porque a Bíblia diz que a fé, foi a palavra de hoje, que Deus nos deu, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a Bíblia, me perdoe se eu estiver errado, me ajudem, ela é o maior respaldo para eu poder administrar a minha vida espiritual, ser mordomo primeiro de mim, cuidar de mim, para depois cuidar dos outros, das coisas que Deus vai colocar nas minhas mãos. Estou certo ou estou errado, pastor? Eu acredito, pastor Edson, que na verdade assim, Deus, ele é Senhor, ele é dono de todas as coisas, Ele é aquele que vai nos cobrar, Ele é aquele que vai dizer assim, pastor Edson, o que você fez com a tua saúde, com aquele sorriso que eu te dei, Ele vai perguntar a Frank Sinatra, o que tu fez com a tua voz, Ele vai perguntar a Martin Luther King, o que você fez do talento que eu te dei, o talento que eu te dei foi para quê? Para cuidar da igreja ou para cuidar da libertação? Seu bel prazer. Não, libertação dos negros dos Estados Unidos. O que eu te dei para quê? E aí que é essa questão, pastor Edson, de mordomia, mordomia, e eu preciso desse amor, porque quem ama não se desvia. Eu preciso amar a Deus, é o princípio. Eu preciso me cuidar, porque à medida que eu me cuido, eu vou cuidar do outro. Agora, eu não posso perder o amor. E a Bíblia diz que nesses últimos dias, e na minha opinião aqui, a igreja, ela tem se afastado da verdadeira mordomia por multiplicar-se o pecado. E o amor está esfriando. A gente não está cuidando das pessoas, está num tempo aqui de Ageu. Cada um está cuidando de si. Cada um está se preocupado consigo. Se você pode fazer hoje um teste na nossa casa, numa dinâmica, você pode reunir um grupo de pessoas e pede assim, eu gostaria que você fizesse uma oração de 5 minutos. Faz essa oração e começa a perceber o que as pessoas estão orando. Para mim, para minha casa, pra minha família. É isso aí. A mordomia está aí na oração. A gente já começa a perceber que a intenção é essa. Ninguém ora mais um pelos outros. As pessoas estão orando por si, pela sua família, pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, pelas pessoas que vêm. E agora, quantas pessoas estão morrendo de Covid? Quantas pessoas estão sendo violentadas aí por causa de balas perdidas, presas em comunidades que não podem sair, não têm o direito de ir, de vir, presa num vício
Quem ora por essas pessoas, pastor Edson? Quem ora por essas pessoas que estão morrendo? Quem é que se dispõe aí numa boca de fumo pregar o evangelho? Estão brigando para pregar nos púlpitos das igrejas. Isso é verdade. Estão brigando e cobrando para ir nas igrejas cantar. Cobra. E alto. Para pregar. Cobra. Mas a boca de fumo está lá. As esquinas estão lá. A gente chama as pessoas, vamos sair no carro de som. Quem quer que saia no carro de som? Igual doido por aí. Andando, pregando, ajoelhando na esquina. Isso é mordomia. A gente está cuidando da nossa cidade. A gente está crendo, a gente vai lá, profetiza. Não vai chover mais, não vai encher. E Deus está honrando a nossa fé. Isso é mordomia. Orar, dar uma cesta básica para quem está precisando. Às vezes a gente não consegue muito recurso, mas eu tiro 1 quilo, você tira 1 quilo, a gente forma uma cesta básica, a gente ajuda o necessitado. Então nós estamos vivendo. Quem está orando pelo governador? Quem está orando pelo presidente? O pessoal está xingando, entrando no Facebook, xingando o governador, presidente, chamando de político de ladrão, mas quem está preocupado em orar? Igreja se envolvendo com política, com partidarismo, mas ninguém ora pelas autoridades. Cadê a mordomia? Nós já tivemos, pastor Nelson, sabe? Sem tirando o raciocínio do senhor. Não, até bom porque a gente fica nervoso, até beber água. Deu pra perceber. A certa vez nós estávamos na liderança da mocidade, alguns anos atrás, e nós se reunimos com algumas igrejas para poder fazer uma cruzada, você deve se lembrar, uma cruzada para poder atrair vidas, para que pessoas pudessem ser salvas. Então nós ligamos para uma autoridade constituída, entre aspas, né? Autoridade constituída não, vamos dizer que é uma levita. Ligamos, estava lá o número, ligamos para tentar trazer ela para essa cruzada. Ela perguntou, quem é que vai estar lá? Vai ter alguma autoridade? Quantas pessoas vão? É isso aí. Vai ter bastante gente? E outra coisa, tem que depositar 90% do valor na minha conta. Se não depositar, eu não vou. Falei, Jesus, que eu trouxe um balde de água fria. Quer dizer, fizemos a cruzada, mas fizemos com o nosso povo e Deus honrou. Com certeza. Deus libertou, Deus curou, Deus restaurou. Aquilo que o Senhor falou, mordomia. Às vezes a pessoa está cuidando de si, dos seus bens, eu quero aparecer. Mas naquele grande dia, né, nós vamos tomar muito susto. Porque a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia ensina, né? Que naquele grande dia muitos vão se chegar perante o Senhor. Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. No teu nome eu preguei a palavra. No teu nome eu fiz isso. Apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Porque Deus te conhece o homem por dentro e por fora. Então mordomia é isso que o Senhor falou. É cuidar das viúvas. O pastor falou aqui, né? Tiago 1,27. É cuidar dos órfãos. É amar o próximo. É ajudar. Mas hoje em dia, o que atrapalha muitas das vezes, pastor? Tem muitas pessoas espertas, pastor Flávio, né, evangelista? Tem muitas pessoas espertas. Vê a igreja como se fosse um manancial. Isso aí. Tem pessoas que... É um mercado. Só querem receber, mas não querem se doar para Cristo. Não querem se dar. Nós vamos deixar a pessoa sair com a mão vazia? Não, nós vamos ajudar. Mas até onde o Espírito Santo de Deus permitir. Porque tem muitas pessoas na época de eleição, vamos ser bem sinceros, encharcam as igrejas. Época de eleição chega e tá tudo engasgado, hein? Tá tudo engasgado. Tá entendendo? Aí hoje, será que essas pessoas vão visitar a igreja? Mais nada, pastor. Já trouxemos aqui pessoas, né, pastor Nelson? Tivemos programas aqui, pessoas que prometeram. Saiu de Bíblia pra ele. Vou botar a barreira aqui. Mas eu acho assim, aí vem aquela pergunta, né? Uma frase que eu aprendi com o senhor. Às vezes aqui na terra, sabe, evangelista Flávio, queridos ouvintes, tá tudo tumultuado, mas o céu tá organizado. É isso aí. Como é que Deus tá olhando essas situações? Como é que Deus tá olhando para esses mordomos que estão aqui nessa terra? Como é que Deus está nos olhando nas nossas obras? Porque a Bíblia nos ensina, né, que são dons, né, que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Falar é fácil, mas na hora de praticar a palavra, muitas das vezes muitos fogem. Isso aí. Né? Então mordomia é amar, mordomia é cuidar. Primeiro você se cuida, você se ama, para depois você cuidar dos outros, e Deus com certeza vai na frente te dando a vitória. Fala comigo, pastor Fanô. Então, pastor, o senhor falou uma coisa aí. Vai passar para ele agora. Não, vai passar não. O senhor falou uma coisa aí bastante interessante. Em meu nome, né, falarão novas línguas, né? O senhor fala. Beleza. Aí o senhor falou aí da pessoa dizer pro Senhor,
no teu nome eu preguei, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo, apartai-vos de mim, porque eu não Te conheço. os conheço. Nessa questão do meu nome, quantas pessoas, pastor Nelson, será que já tentou usar o seu nome? Meu Deus. No nome do pastor Nelson, eu tô aqui no nome do pastor Nelson. Eu tô aqui no nome do Tem pastor muita gente Ed, esperta. no nome do pastor Fanô. Agora, a obra, essa mordomia que nós estamos falando aqui, eu costumo dizer o seguinte, eu preguei muitas vezes essa questão lá em Petrópolis. Tem muita gente que se envolve, né, com a obra, não é com a mordomia. Mas esquece de falar com o dono da obra. Esquece de uma ligação. A mesma coisa eu chegar lá na igreja, nós dois chegarmos lá na igreja e começarmos a fazer tudo à nossa vontade. E como é que o pastor Nelson fica nessa questão? Então a mordomia, pastor Edson, a verdadeira mordomia é aquela que nós acabamos de ler aqui em Tiago 1:27. Nós precisamos cuidar não somente dos órfãos, das viúvas, mas de todos aqueles que estão necessitados. Pastor Fanô, o debate hoje é muito interessante, né? Eu falo assim, que nós precisamos assim de muito cuidado, muito cuidado, porque o talento não é meu, é de Deus. E o Senhor, como diz a parábola dos talentos, o Senhor vai cobrar isso. Pastor Edson, cadê os 5 talentos que eu te dei? Ao outro vai perguntar, cadê, pastor Fanô, os 2 talentos que eu te dei? Vai perguntar ao Flávio, cadê o 1 talento que eu te dei? Então cada um recebe o seu talento. E Deus vai cobrar isso da gente. O que eu fiz com isso? Aí o último diz, eu enterrei, porque eu tive medo. Então quem enterra talento, esse será julgado, e esse sofrerá um juízo muito grande. Então eu preciso granjear o talento. Granjear o talento é o quê? É encher a conta de dinheiro, a conta bancária, é viver de uma vida regaça. Ganhar o talento não é aumentar os seus bens, o seu patrimônio. Ganhar talento, multiplicar o talento é ganhar almas. Verdade. É cuidar das vidas, é fazer esse mundo, essa geração ser um pouco melhor. Então que Deus tenha misericórdia de nós, pastor Fanô, pastor Edson, evangelista Flávio, que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que todo dia a gente possa estar meditando, dizer, Senhor, por que eu nasci? O que tu queres de mim, Senhor? Qual o propósito? Qual o propósito? Que eu não passe, tem um hino aí muito antigo aí, que não passe de nós essa geração. O teu espírito, né? Tudo que quer que eu canto, pastor? Por favor. Que não passe de nós. Não. Que o espírito. Ô, glória! Tudo que foi dito a nós. Vai, pastor Fanô! Venha se cumprir e não seja preciso que se levante outra geração. Aleluia. E vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer um perfeito louvor. Aleluia. Em nossas vidas fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser. Aleluia. É isso aí, querido ouvinte, gente. A audiência até aumentou agora. Sentimos a presença de Deus aqui. O Flávio tá até espantado ali. Vamos agora ficar com louvor de verdade. Gente, olha só, depois desse louvor nós estamos retornando com as considerações finais. Ô, glória. É alegria, gente. Eita, agora sim. Avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito e tudo que foi dito a nós venha se preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer
Alô, temos um ouvinte aqui. Abençoado do Senhor. A paz do Senhor. Quem é que tá falando aí? Irmão Abner. Abner, ô varão, paz do Senhor, meu filho. Paz do Senhor, meu querido. É um prazer estar aqui contigo. Você continua assim, operando maravilha. Operando Deus, operando na sua vida as maravilhas do Senhor. Poxa, obrigado, meu irmão Estou Abner. muito feliz em ouvir você, porque você realmente tem dado lugar ao Senhor. Ô, glória. Continua assim, pastor Edson. Amém. Amém, meu irmão Essa Abner. bênção. Amém. Um beijão pro Continue senhor. orando por mim. Amém, com certeza. Se cuida aí, tá bom, menino? Tá bom, querido. Não desista, hein, garoto? A paz, meu filho. A paz do Senhor. irmão. Esse é o nosso querido amigo irmão Abner. Gente, ele mora aqui pertinho da rádio ali, né? Tá sempre audiência maravilhosa. Gente, nós estamos chegando aqui ao final da nossa programação. Temos muitos ouvintes aqui que mandou o seu alô, né? Pra glória do nosso Deus, nós temos aqui o nossa querida irmã Aline Cristina, Robson Ferreira. Ô, glória, nosso irmão Robson. Dá um abração aí na sua família, na Cristiane, né? Na sua mamãe, tá bom, Robson? Nossa querida irmã Sueli Machado também tá mandando aquele alô. Nosso presbítero, né? José Luiz, Kátia Gomes tá mandando. Que trio maravilhoso aí. A Kátia gostou do louvor. O Zé Luiz também, mano. Zé Luiz também, pra glória do nosso Deus, e o nosso pastor Wilson, né? Estão querendo até contratar a gente já, tá vendo aí? Pastor Wilson tá perguntando qual o valor da oferta pra louvar. Não, pastor Wilson, essa oferta é só alimentação, mano. Ô, Fica glória. tranquilo. Queijo. É pernil. Tem um ano que eu comi um pernil lá, rapaz. Pô, quem vai pra Minas comer pernil tem que comer queijo. Não, comer queijo não. Queijo comeu eu como também, aqui, né? rapaz. É isso aí, gente. Muito obrigado aí pelo seu amor, pelo seu carinho. O tema de hoje foi interessante, né? Mordomia cristã. Na sua opinião, a igreja tem exercido o verdadeiro papel de mordomo para com Deus? Gente, nós estamos chegando no finalzinho aqui da programação. Sonoparte da me olhou, fez assim pra mim, ó. 1 minuto, né? Nós temos que entender que Deus, ele acredita em você, querido ouvinte. Deus, ele acredita em você, né? Se Deus te chamou, se Deus colocou na tua mão, é porque ele acredita. Se você está de pé hoje, é porque Deus acredita em você, meu mordomo. Cuida das coisas de Deus, Deus com certeza vai te honrar naquele grande dia. Vamos convidar o nosso pastor Fanô, para as considerações finais, em seguida o nosso pastor Nelson, em nome de Jesus. Eu quero mandar um abração aqui para minha esposa, diaconisa Luciana Lemos, minhas filhas, né, todos os nossos ouvintes aí, todos os nossos irmãos aí do Ministério Colheita de Deus. Que Deus esteja abençoando vocês, e amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Queridos, Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, lembrando que logo mais às 19 horas, grande campanha de oração, famílias ajustadas, prosperidade, leva uma peça de roupa, vamos estar orando, clamando, lutando pela sua família. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Gente, fica na paz do Senhor Jesus. Vai vir Tchau. agora Ame Vidas, que o nosso pastor Luiz está ali já nos aguardando, e Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, fica na paz. Serei